Olá pessoal, vou fazer uma demonstração de como utilizar uma outra forma, na verdade, de colocar o AGV para trabalhar dentro de um fluxo de processo, tá ok? Naquela primeira vez eu mostrei para vocês como é que o AGV pode ser configurado usando o Network Nodes, que era esse recurso aqui. Agora eu vou usar o módulo de AGVs, tá ok? Bom, primeiro eu começo a criar o trajeto, no sentido que eu quero que aconteça os movimentos. Então da esquerda para a direita, de baixo para cima, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Eu posso inclusive aumentar ou diminuir o tamanho deles aqui, tá? Que vocês estão vendo aqui, que é também a mesma coisa que eu mexer nos valores aqui, tá bom? Bom, agora eu vou usar, veja que tem outros elementos aqui para montar o circuito do AGV, reta, curva para juntar. Eu vou usar esse recurso aqui de junção, também no mesmo sentido. Aqui tem um control points e o control area. O control points são onde você tem os pontos de carregamento e descarregamento. Então eu vou colocar um aqui, colocar um aqui, um aqui, um aqui. Que posso colocar quantos forem necessários, tá? Mas principalmente o ponto de carregamento e descarregamento. Coloquei vários. Aí se quiser ampliar o modelo, colocar buffers para fazer outros carregamentos sem problema nenhum, tá bom? Tem a curva também para fazer as curvas no circuito. E o control area é justamente para controlar a área. 1, 2 AGV só pode entrar ao mesmo tempo, 3. Então, você colocar algumas restrições na movimentação dos AGVs, tá? Então, ok. Depois eu vou começar a colocar os objetos. Então, vou colocar aqui aquele objeto que eu coloco a minha demanda, depois o buffer, depois aqui e depois a saída. E coloco aqui embaixo. Buffer 1, buffer 2. Aqui é onde eu coloco, lembra que eu configuro a demanda. E o sync. Bom, esse é o meu AGV1. Depois eu vou inserir mais um AGV. AGV1. E agora eu conecto com os pontos de carregamento e descarregamento. Ponto de carregamento esse. E esse aqui é o ponto de descarregamento. Então eu vou transportar daqui pelo circuito lá para cima. O AGV também eu conecto com A. Igualzinho fizemos no Network Nodes. Traveler AGV fica aquela conexão em vermelho. E aqui fica essa conexão em azul, com os pontos de carregamento e descarregamento. Depois eu faço a conexão do fluxo normal, né, com A, mantendo o A pressionado, ou aqui em cima. Conecto a demanda com buffer. Esse buffer com esse buffer 2. E o sync com esse sync. Só que alguém vai fazer o transporte, né? Como é transporte, conexão de referência, o buffer com a GV. E aí eu só vou avisar aqui basicamente que você vai usar um transporte. Lembrando que isso acontece porque eu tenho aqui as conexões de portas, né? Porta de entrada está a demanda, porta central está o AGV fazendo transporte e a porta de saída está o buffer 2. Então, olha só, veja que o comando já aparece, eu desmarco usar o transporte, na hora que eu já aparece, está pronto quem está conectado à porta central do objeto, porta central número 1. O current se refere ao objeto na qual você está tratando as propriedades, o atual, né? Então é isso basicamente. Na hora que eu reseto, veja que ele vai lá para a posição dele. E na hora que aparece o primeiro objeto no buffer, eu posso esconder, lembre-se. Posso esconder essas conexões. E o AGV
já começa a operar no circuito, tá bom? Essa é uma das possibilidades. Posso ter dois AGV? Posso, sem problema nenhum. Então vocês estão vendo, ele está transportando. Por que ele está transportando uma peça tendo várias, né? Porque aqui a capacidade dele está comum, tá bom? E veja que tem mais peças, itens disponíveis, tá bom? Esse é um ponto. Vamos colocar um segundo AGV. Se eu quiser colocar mais de um AGV, a gente tem a central que distribui as tarefas entre AGVs, ou a sala de controle, ou repositório, o que seja, que faz o sistema repositório dos AGVs. Então tá aqui, e eu vou colocar um segundo AGV. AGV 2. Eu também coloco ele no mesmo circuito com A. Falo que ele vai participar do circuito. Só que agora eu mudo as conexões, né? Então, essa conexão central, agora eu desfaço aqui para desfazer essa conexão é com W, que está em cima do S no seu teclado. Vou desfazer essa conexão, porque agora eu vou fazer a conexão central com a central dos AGVs. Então é com eles que eu faço esse controle, essa referência, e aí a central vai distribuir, ele vai enviar fluxo. Toda vez que envolve fluxo, fluxo de produto, fluxo de processo, ou conexões com network nodes e o módulo de AGV, o circuito da AGV, nós estamos falando de conexão com A. Então está aqui, ó, conexão de tarefa. Ela vai distribuir as tarefas então para os AGVs 1 e 2, basicamente. É isso que vai acontecer. Tá? Você pode esconder as conexões. Dá um reset, um run. Vai primeiro buscar não sai os dois. Já chegou ele detecta que chegou o segundo e vai. Eu poderia também liberar, ele não liberou porque isso é uma questão que eu tenho que alterar na propriedade, mas vocês vão ver que ele vai funcionar normal. Ele caminha e o outro vai fazer o primeiro descarregamento. Tá bom? Essa é uma opção. Veja que a forma como está trabalhando, né? Não estão dando conta os dois, mas eles estão fazendo as atividades deles. Poderia transportar mais de uma vez sem problema algum. Essa é uma questão. Uma outra questão que eu queria mostrar para vocês, que aqui no AGV Network tem várias propriedades, tá? Então, uma delas tem muita coisa aqui. Isso aqui é do módulo de AGV, velocidades, inclusive bateria, carregamento de bateria que vocês estão vendo. Se eu quiser acoplar os itens como um trailer também, tá aqui, eu vou dar um aplicar e um OK. Vocês vão ver o que vai acontecer. E eu posso aumentar inclusive a capacidade deles. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z. E esse daqui também. Falar que eu posso transportar 5 sem problema nenhum. E eu posso, na hora que carrega também, mudar na lógica, colocar a imagem de um carrinho aqui também, tá bom, pessoal? Carregando, tá lá, ó. Ele vai rebocando também. Ah, dá para montar um AGV rebocando um outro? Dá também, eu precisaria mudar a animação dele. E toda vez que eu preciso mudar a animação de um objeto, tá aqui ó, no Edit Animation, aqui exatamente aqui, ó. Aí eu teria que importar um desenho, né? Na verdade eu vou criar uma animação nova e aí eu vou trazer exatamente esses novos componentes, né? Aí eu vou colocando um componente, eu coloco um, depois eu venho e adiciono um outro. Aí eu troco a imagem desses caras aqui pela imagem do carrinho, tá? Aí ficaria mais fácil fazer isso. Tá bom? Então reset. Olha lá, ó.
Era só eu trocar a imagem deles, basicamente. Eu iria trocar, aí como se fosse já um segundo carrinho, tá? Aí tem que colocar eles para na hora que passar na curva, fazer certinho, não ficar tombado desse jeito. E assim vai. Dando um exemplo para vocês aí do que é possível, tá? Vou voltar no Edit, Animation. Opa, desculpa, criou o segundo aqui. Vou apagar esse e vou apagar esse. Então é possível você ter sim. É customizável, isso é questão de customizar a animação, tá? Vou rodar de novo, ó. Opa, deixa eu dar um stop e um reset. Isso. Olha lá, eles vão transportando, tá bom? Uma outra questão aqui, que eu posso criar os dashboards, né? Lembra, né? O AGV, por exemplo, eu posso colocar, como eu falei da outra vez, uma estatística que eu quero a distância dele por hora ou a distância em gráfico de barras, aí. Distância percorrida pela GV. Se eu quero analisar a ocupação dos AGVs também, então eu tenho dois AGVs, conta-gotas eu seleciono o primeiro, conta-gotas eu seleciono o segundo. Olha lá, dando um exemplo. Aí tá viajando carregado, viajando descarregado, boa parte, tava ocioso. E aí vai aumentando o percentual e a distância. Coloquei só a GV2 aqui, poderia ter colocado a GV1 também, tá bom? Algum dos indicadores. Então, é um rápido overview. E uma outra questão é, também, já para aproveitar, veja que aqui eu tenho a demanda criando os itens. Eu vou apagar. Se eu quiser, e venho aqui já para mostrar também, que não deu tempo para mostrar, o Process Flow. E aqui no Process Flow, eu vou falar para vocês, olha, que vocês podem, basicamente, trabalhar com a criação da demanda, por exemplo, e a criação do item. Então aqui é onde eu coloco toda a minha programação de ordem de serviço, ordem de produção, tá? Quando eu vou trabalhar com Process Flow, aqui eu crio o objeto que eu quero, por exemplo, do meu produto. E aqui é o sync, que é exatamente aquele do 3D para tirar os itens. Então, se eu quiser colocar aqui, ó, a minha demanda de produtos OS, sei lá, o que você quiser. Aqui eu vou criar o objeto, criar um item no buffer 1, criar item no buffer 1, e aqui basicamente item foi criado. Só para finalizar. O que eu vou fazer aqui? Basicamente eu vou falar, olha, você vai criar apenas 10 itens, ou eu poderia, para colocar, lembre-se disso, né? Que eu posso a quantidade, eu posso trazer do Excel e popular essa tabela. Lembra, eu posso trazer para a Global Table, e a Global Table é como se fosse um coração Excel dentro da solução, tá? Importar isso do sistema também e assim por diante. É isso. Posso repetir esse scheduling, tá bom? Sem problema nenhum. E criar o item, eu vou criar uma caixa mesmo, a quantidade 1, e ele fala criar aonde, né? Você vem com conta-gotas e seleciona, que eu vou criar aqui no buffer 1, aparece aqui.
ele vai referenciar um item, né? Token.item é a bolinha que vai aparecer aqui no process flow, né? Que se refere ao item, tá bom? É isso, eu posso colocar isso num container e falar o seguinte, ó, que o container é isso daqui, ó. Pronto, que isso daqui é ordens de produtos, sei lá, dando um exemplo. Posso ter quantos eu quiser no meu modelo. Isso aqui é outra forma, tá, pessoal? Tem várias que eu falei pra vocês. Então tá aí, ó. Aí eu vou resetar e run. Olha aqui, ele já aparece os 10 itens de cara aqui pra nós no buffer. Se eu fizesse uma chegada sequenciada sem problema, ele pega os 5. O outro vai e ele vai descarregar. Tá bom? E assim vai. Bom, esse era um dos itens, né? E aí tá aparecendo aqui o, o dashboard. Deixa eu fechar aqui esses dois. Um outro tópico que ficou pendente naquela apresentação foi exatamente a questão do pallet, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Esse era o objeto, esse cara aqui cria o pallet. Na verdade, alguma coisa de configuração lá, não tinha nada checando. Depois aqui, depois eu até coloco uma. Não, vou colocar aqui para ele transportar. Esse daqui eu vou pedir para ele formar uma batelada de 6 itens. Então primeiro eu vou conectar esse cara que fornece o pallet, depois ele fornece os itens. Daqui eu venho para essa fila e dessa fila ele joga aqui para o final. Lembrando que a empilhadeira é quem vai fazer o processo e aí eu vou usar a empilhadeira para transporte. Aqui eu quero que crie o pallet. Então tá aqui. Aqui vai criar o item, o produto, a caixa. E esse cara aqui eu quero que forme um lote de 8. Tá, então eu formo um lote de 8 em cima do pallet. Lembra que eu posso trazer do Excel e posso ter aqui várias combinações de itens. Um método aqui é o pack, tem o join e tem o batch. Aqui é o pack basicamente. Esse cara aqui eu posso colocar, opa, z igual a menos 1. Tá aí. E aí eu vou dar um run. Olha lá, começou a chegar. Ele leva o item. Pronto. Há um detalhe, tá? Deixa eu até mudar uma questão aqui. Toda vez que ele viaja, ele fica aqui esperando, né? Ele não volta. Então eu vou clicar, mostrar até um recurso aqui para vocês, ó. Que é o seguinte. Uma vez que tem várias pick lists aqui, ó, ao iniciar uma tarefa, ao finalizar uma tarefa, ao carregar, ao descarregar. Então, é on resource available, quando o recurso estiver disponível, ele está aqui, eu vou ativar essa trigger, vou colocar uma lógica, travel to a home location, eu vou falar, olha, clica com conta-gotas e você viaja até o seu home location, tá? Você volta aqui toda vez que estiver disponível. O que vai acontecer agora? Olha lá, ele está disponível, ele espera. A empilhadeira está indo no menos 1 também, né? Também dá para mexer nisso daí para ela não ir configurando na trigger dela, tá? Que ele vai para o centro do item, tá? Por isso.
Olha lá. E assim vai. Tá bom? Então não tinha. Eu posso voltar também. Na hora que eu fizer aqui no Visual. 0. Voltou. Vai esperar. Forma 8. Chegou 8 caixas. A empilhadeira carrega. E assim vai. Posso colocar aquele A-Star também, para ele não ficar entrando aqui. Ele pega aqui, ponto final. Né? E posso também fazer isso daqui, ó. Um detalhe, bem lembrado. Animate Items. Ele não está funcionando, mas beleza. Sei o que é, ok. Aqui, um detalhe. No Source 1, eu posso colocar que o pallet vai estar sempre disponível, chegar no tempo 0. Tá aí, ó. E aí, vai formando o lote. E assim vai. Assim como eu tenho o separador aqui também que pode separar, tá? É um outro item também que separa os pallets. Se eu colocar aqui, ó, para vocês terem uma ideia, eu vou apagar. Vou apagar esse também. Vou apagar esse, vou colocar um processor aqui, vou colocar um separador. E depois do separador eu vou colocar duas esteiras. E lá no final vou colocar o 5. Ctrl C, Ctrl V. Pedi para mostrar as conexões, então daqui ele manda para cá. Daqui ele manda para cá, depois ele manda um para cá, um para cá, um para cá e um para cá. Só para vocês verem, olha só. O pallet, tá? E depois ele separa os itens do pallet, tá? Carregamento de caminhão e descarregamento é feito com esse cara. Você faz a customização visual, então faz a doca, né? Faz ele virar uma doca. Tem como ele fazer isso. Você diminui o tamanho dele e põe na hora de modelar, você põe ele como se fosse um tamanho de uma doca. E aí esconde ele no visual, no desenho que você tem. Esse daqui vai ser o seu descarregamento e o seu carregamento, tá? Então é isso basicamente. Você pode fazer isso e tratar de várias formas. Estou dando um Ctrl Z para desfazer exatamente o que eu tinha feito, tá bom? Era esse um dos objetos que eu queria mostrar para vocês terem uma ideia. Ficou aí um vídeo de 24 minutos, coisa rápida, para vocês verem como eu falei, no máximo meia hora. O modo de AGV eu mostrei a parte básica, tá? Porque é o seguinte, tem muita coisa dentro dele, para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, nós temos vários templates prontos com lógicas para lógicas complexas, né? Então, por isso, vou clicar nele aqui, por exemplo, ó, o Basic AGV, tem aí as lógicas já dentro do Process Flow, pronto, é você montar o circuito e começar a referenciar qual que é a sua demanda, como que você vai exatamente tratar as lógicas, quando você vai carregar o item, descarregar o item, e quando você vai fazer o picking do item, pegar o item e mandar para as posições de destino deles, tá? Então, isso aqui é o Process Flow. Controlando, tem bastante coisa pré-pronta que é só você montar no 3D e referenciar, tá? Por isso que é importante o treinamento básico e o Process Flow antes de fazer o treinamento, que é o treinamento de planejamento de capacidade de Material Handling com AGVs, tá? Que é um treinamento focado no módulo de AGV. Se não me engano, são 3 dias de treinamento, tá bom? Muito obrigado. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. E
Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Até mais. Tchau, tchau.